Fala, queridos. Boa tarde a todos. Desde já agradeço a visita em nosso canal, aqui Jair Santos. Que a paz de Deus esteja com todos. Começando mais um programa JS Diálogo, ponto de interrogação, para Campinas e todo o Brasil. Hoje a reflexão da mensagem aqui no nosso programa é com o nosso amigo Tiago Oliveira, presbítero, preleitor. Meu amigo, como vai o senhor? Graças a Deus estou bem. Gostaria de saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Benção. Meus amigos, escuta essa oportunidade de compra. Montana Preto Esporte Utilitário completa, ano 2011, rodas de liga leve, 180 mil km, 1.4, engate, som, alarme, freios ABS, flex, toda revisada. IPVA 2026 pago, R$ 42.500. Contato 19974 11 29 11. Repetindo, 19974 11 29 11. Ligue ou mande uma mensagem. Toda empresa ou loja precisa ter um utilitário ou pode adquirir para trabalhar com frete. Hoje o abraço vai para Ana Borges, que mora no Jardim Campos Elíseos, Campinas, São Paulo. A dona Ana está com 86 anos. Fui na casa dela ontem lá, preparou um pastel, tá firme, viu? Firme e forte. Que bênção. Só alegria. Um abraço também para Marise Borges, que mora no Jardim Campos Elíseos, Campinas, São Paulo. Meus amigos, continua também o sorteio do Pix de R$ 1.000. Então vá lá no nosso canal, se inscreva, escolha no comentário o número de 1 a 5 mil. Quando bater 2.000 inscritos, a gente vai sortear o Pix de R$ 1.000. Nos ajude nesta caminhada. Meu amigo Tiago, Gênesis 45 relata: Agora não fiquem aflitos ou furiosos uns com os outros por terem me vendido para cá. Foi Deus quem me enviou adiante de vós para lhes preservar a vida. Meu amigo, discorra um pouco sobre esse versículo. Então vamos lá. Estamos aqui no capítulo 45 de Gênesis, no versículo 5, mais objetivamente. Só que a trajetória para chegar até este capítulo 45 nos fala sobre uma história de promessas, uma história de sofrimento e uma história da qual Deus trilhou este caminho para alguém. Só que no final dessa mensagem eu gostaria de falar uma coisa que é a mais importante, que está dentro de tudo aquilo que nós precisamos saber para a nossa vida cristã. Quando nós olhamos aqui para o texto bíblico em 45 de Gênesis, desde o primeiro versículo, José ele tinha trago os seus irmãos como parecia uma armadilha, mas na verdade não era uma armadilha. Mas sim ele estava preparando o momento correto para que ele pudesse se revelar aos seus irmãos que para eles ele estava morto. Como os irmãos bem conhecem a história, José, desde a sua mais tenra idade, desde os seus 17 anos, Deus tinha dado a ele um sonho este da qual não era apenas um sonho qualquer, mas sim uma revelação de Deus para o futuro, não somente de José, mas também da sua família e também de toda uma nação, da qual ia marcar a história, ia marcar uma trajetória, ia marcar toda uma vida e ia mudar os anais da história. Então era isso que ele não tinha ideia. Quando nós olhamos para os textos bíblicos, nós vemos personagens bíblicos dos quais eles não sabiam que a sua história seria escrita na palavra do Senhor. José não sabia disso. José não sabia que ele ia ser o quê? Um dos homens dos quais estaria descrito na história, nas histórias bíblicas, das quais seria exemplo para mim e para você, como cristão, de como vivermos uma vida de santidade. José teve um sonho da parte de Deus. Este sonho ele divulgou para o seu pai, para a sua família e os seus irmãos. A inveja veio. Só que nós temos que saber de uma coisa. Quando você é usado por Deus, toda árvore que dá fruto, ela leva o quê? Pedrada. Ela sofre. As pessoas querem arrancar os seus frutos. E José não foi diferente. José era uma árvore frondosa, da qual ele tinha bons frutos. E ele só não sabia que esses frutos poderiam trazer para ele dores. Primeiro, ele foi parar numa cisterna. Depois dessa cisterna, ele foi vendido como escravo. Depois, como escravo, ele foi levado até a casa de Potifar.
Ali ele foi tentado seduzir pela mulher de Potifar. Depois, mesmo sendo sincero, foi lançado na prisão. O que você pensaria se estivesse no lugar de José? Como que você agiria? Desistiria? Como seria a minha vida? A vida do Jair? A vida de cada um de nós? Se quando os momentos de sofrimento e de dor, ele vem nos assolar, e muitas pessoas muitas vezes desistem quando o sofrimento, a dor, a luta, ele vem sobre a nossa vida. Você que está me ouvindo agora, está me assistindo, você deve estar passando por um momento de dor, de sofrimento. Mas uma coisa eu quero dizer para você, não é hora de parar. Sabe por quê? O fraco é aquele que desiste. O fraco é aquele que joga a toalha. O fraco é aquele que faz com que a sua vida não vale mais a pena. Só que nós não podemos esquecer de uma coisa. José aqui tinha um propósito. E esse propósito da qual ele tinha não era apenas dele, mas era um propósito dado por Deus. A nossa vida, quando ela não tem propósito, não tem um destino, não tem uma direção, nós não sabemos mais o que fazer. Quantas vezes eu e você já andamos sem destino, sem propósito, sem uma direção? Eu, há quase 27, 28 anos atrás, eu andava dessa maneira, tentando ir para um lado, para o outro. Eu não tinha um destino. Aquilo que me aparecia na frente, eu achava que era o melhor, eu fazia. Mas nem sempre. Os caminhos do homem, eles podem levar ele a trilhar os caminhos de Deus. Foi um momento de encontro com Deus que fez com que eu mudasse a minha história, a minha trajetória. Aí eu passei a ter o quê? Um propósito. Propósito esse da qual Deus propôs no meu coração de seguir o que era a verdade, de seguir aquilo que era o quê? O caminho certo. E quem me mostrou isso foi o Senhor nosso Deus, o Senhor Jesus, que entregou a sua vida por mim, por você, que entregou a sua vida pensando em mim. E José não foi diferente. José, desde a sua tenra idade, ele foi ensinado pelos seus pais a conhecer o Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. Ele foi ensinado pelo seu pai, só que ele não sabia que da promessa que o seu pai tinha recebido, que o seu avô tinha recebido, ele fazia parte dessa promessa. Era ele aquele quem ia fazer com que essa promessa de ser tão numeroso o seu povo como as estrelas dos céus, tão numeroso como a areia da praia, ele não sabia que ele era a peça fundamental. Então, esse era o propósito escrito por Deus para a vida de José. Só que todo propósito ele passa por quê? Por um momento de dor, de sofrimento. Porque existe pessoas, existe alguém que não quer que você cumpra o propósito de Deus na sua vida. É isso que você tem que saber. E quando nós olhamos aqui, José chegou um momento de sofrimento, mas os sonhos continuavam. Quantas vezes você tem sonhos? Quantas vezes nós temos sonhos dos quais nós às vezes desistimos? Deus deu mais sonhos, revelações para ele, das quais tirariam ele da sua prisão. Dariam vida para um homem que estava sendo correto nas suas palavras e daria a morte para aquele que estava trilhando o caminho do engano. Muitas vezes nós temos isso na nossa vida. Escolhas. Escolhas essas que podem nos levar tanto à perdição como à salvação. José, ele fez uma escolha. Qual escolha? De servir ao Senhor. Isso era o mais importante. Sabe por quê? José, ele podia chegar nesse momento e falar assim, não, eu não quero mais. Eu não quero mais viver essa vida de sofrimento. No momento em que ele estava ali, sendo seduzido pela mulher de Potifar, ele podia jogar tudo para o alto.
e dizer: quer saber de uma coisa? Eu vou ficar com essa mulher. Porque minha família já não está mais aqui. Os meus irmãos já não estão mais aqui. O meu patrão deu toda a liberdade para mim cuidar do seu lar, da sua casa, e não tem ninguém vendo. Eu posso ficar com essa mulher que está tentando me seduzir, porque essa mulher pode me beneficiar de alguma forma. Será que a mulher de Potifar podia beneficiar ele de alguma forma, seja financeira, seja com alguma liberdade, a qual ele tanto almejava? Eu acredito que sim, viu, irmãos? Eu acredito que ela poderia, de alguma forma, beneficiar a José. Mas José, ele se manteve íntegro. Íntegro com a sua conduta, com aquilo que ele aprendeu e, o mais importante, ele se colocou integramente diante de Deus. E como temos sido hoje? Se coloque você no lugar de José. O que você faria? Você se manteria íntegro na presença de Deus diante das afrontas do inimigo? Diante dos manjares que Deus rejeita, mas que o inimigo das nossas almas tem proposto para cada um de nós como cristãos? Todos os dias nós somos afrontados na nossa vida cristã e nós somos o que também? Recebido propostas do inimigo diante de nós. Às vezes a proposta do inimigo, ela pode ser muito sedutora, muito prazerosa, pode se voltar em dinheiro, vida financeira, estabilidade financeira, aquilo que muitos buscam. Mas a nossa vida cristã não se resume nisso, em fator financeiro, em dinheiro, em fazer aquilo que não agrada ao Senhor. A nossa vida cristã se resume em quê? Em fazer aquilo que José fez, em de viver na presença de Deus, mesmo sendo contrária à sua vida, mesmo ele estando dentro de uma cisterna, mesmo ele sendo escravo, mesmo ele estando diante da mulher de Potifar, mesmo ele estando dentro da prisão, mesmo ele sendo esquecido pelo homem da qual ele libertou, inocentou através de um sonho de Deus. Então nós não podemos nos esquecer disso, irmãos. Tudo isso José passou por humilhação, por abandono, por esquecimento. Mas só que nós não podemos esquecer de uma coisa. Muitos esqueceram de José, mas Deus não se esqueceu de José. Será que você não está passando por isso que José, ele já passou? Será que em dados momentos da nossa vida nós não passamos por isso que José, ele viveu? Será que você não está vivendo isso agora? Oh, aleluia! Muitas vezes nós somos afrontados. Às vezes você não tem o que quer. Às vezes você não tem tudo aquilo que você almeja. Mas eu quero te dizer uma coisa: José não tinha nada daquilo que ele almejava, mas ele tinha a presença de Deus ao seu lado. Ele tinha Deus ao seu favor. E ele tinha um Deus fiel que não se esquecia da promessa que ele fez na sua juventude. Às vezes você pode estar se questionando: até quando? Até quando eu vou viver dessa maneira? Eu quero te dizer uma coisa: você vai viver dessa maneira que você tem vivido até quando Deus falar: agora é a hora, agora é o momento de eu tirar você desse cativeiro, de eu tirar você dessa prisão que te prende. E vai chegar o momento. Mas aonde está a diferença, irmãos? É isso que eu quero falar sobre este versículo 5. A presença de Deus. José, quando chegou nesse momento, ele tinha dinheiro, ele tinha fama, ele tinha anel de faraó no dedo, ele tinha tudo. Só que ele não tinha a família dele ao seu lado. E ele tinha o direito da vingança quando ele chegou nesse momento. O que ele fez?
Poderia passar na mente de José: agora eu me vingo dos meus irmãos, porque eles estão todos aqui diante de mim. Agora eu vou prender alguns, vou castigar, vou fazer a mesma coisa que eles fizeram comigo. Porque ele tinha direito, humanamente falando. Só que essa palavra, humanamente falando, irmãos, ela muitas vezes, ela tem dois vieses. Tem o viés do seu direito e tem o quê? O viés de Deus. Será que a vingança, ela é tua? É direito seu a vingança? É correto você se colocar na posição de vingador? Eu quero te dizer uma coisa. Muitas vezes Deus nos dá a oportunidade de sermos vingados em injustiças que nós passamos na vida. Só que no momento em que você pode ser vingado, pode tomar a vingança nas suas mãos, é preciso você parar e pensar: se no meu lugar fosse Jesus, o que ele faria? Você já parou para pensar? Quando você está com, como diz a expressão, a faca e o queijo na mão, é só cortar. A faca está molada. O queijo é mole. Tá muito fácil para você chegar e cortar. E ninguém vai te impedir. Tá na sua mão. Você vai tomar essa atitude de tomar a sua vingança nas suas mãos? De sujar as suas mãos com sangue? Eu quero te chamar a atenção para uma coisa. Jesus teve o direito de tomar a sua vingança de tudo aquilo que os homens fizeram com ele. Mas no momento que ele estava ali, no Getsemane, que ele foi traído, que chegaram soldados, que recebeu um beijo. Irmãos, não tem maior traição do que essa. Aquele que te trai te dar um beijo. E ainda você olhar para a cara dele e amá-lo mesmo assim, porque Jesus ele amava Judas. Ele amava Judas. Tanto ele amava que ele não queria isso para ele. Mas ele sabia que alguém um dia ia traí-lo. E naquele momento, mesmo quando Pedro sacou da sua espada e cortou a orelha de Malco, Jesus foi lá e restaurou a orelha daquele homem. Restaurou e ainda chamou a atenção: Pedro, não faça isso. Porque eu tenho o direito de me vingar, mas eu não vou me vingar. Eu quero te dizer uma coisa. José, ele tinha o direito da vingança. Jesus tinha o direito da vingança. Jesus não precisava morrer na cruz. E ele tinha o direito de rejeitar a cruz. José, ele teve a oportunidade de se livrar daquele sofrimento, pegando o caminho mais curto. Mas tanto José e principalmente Jesus, eles não pegaram o caminho mais fácil. Mas antes eles permitiram-se. Jesus se permitiu ser pego. Ele se permitiu não consumir a vingança. Sabe por quê? Porque ele me amou. Porque ele te amou. E ele sabia que aquilo que ele estava fazendo, sujando as suas mãos, mas com o seu próprio sangue, e não com sangue alheio, não com sangue daquele que ele tinha o direito de se vingar. Não, ele não sujou as suas mãos com sangue de outro, mas sim as suas mãos ficaram cheias de sangue, mas o seu próprio sangue para redimir a minha e a tua vida.
para cumprir o propósito da sua vida, que era a redenção da humanidade. Humanidade essa que era inimiga dele, daqueles que não amavam a ele. Mesmo assim, ele com as mãos cheias de sangue, pendurado no madeiro, crucificado, ele disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E disse, naquele momento fatídico, Tetelestai, está consumado. Ele se entregou por nós. E José, não diferente, semelhantemente a Jesus, ele chegou naquele momento e disse: o propósito de Deus era que eu viesse a sofrer tudo isso que eu passei, para que o versículo que nós lemos aqui, porque já houve, agora pois, não vos entristeçais, nem seja isto pesado aos vossos olhos, por me haveres vendido para cá, porque para a preservação da vida me enviou Deus diante de vós. Porque Deus tinha um propósito na vida dele. E Deus tem um propósito para mim e para a tua vida. Por isso, deixe Deus dirigir a sua vida. Deixe Deus tomar o rumo da sua vida, para que ele cumpra o seu propósito na sua vida. Que Deus abençoe a sua vida. Fique com essa mensagem. Que Deus abençoe. Amém? Amém, meu amigo Thiago. Deus abençoe. Boa mensagem, viu? Geralmente, para quem acompanha a gente, aí entende que quando a gente lê esse versículo, a gente não impõe, deixa o tema livre para a pessoa pregar, né? E ele já talvez puxou já o gancho já do versículo e realmente ficou muito bom, né? A passagem do Zé é uma passagem que eu particularmente gosto muito. E antes de passar o versículo pro irmão, eu falei, irmão, eu vou ver, dar uma verificada. Eu sempre tô marcando, né? Num dia que eu estava em casa, eu abri a Bíblia, caiu bem aqui. Vou repetir de novo, 45:5. Agora não fiquem aflitos ou furiosos uns com os outros, por terem me vendido para cá. Foi Deus que me enviou adiante de vós para lhes preservar a vida. Todos querem ser o José da vida, né? Todos querem ser, mas não quer passar o processo, né? Não. Todos De querem ser maneira alguma. governador, mas não quer levar o fardo que ele levou nos ombros, né? Dos irmãos. Receber fama é bom, Mas não quer mas ser pagar o preço, não quer ser caluniado, apanhado. Talvez deles todos ali, nenhum conseguiria levar o fardo que ele levou nos ombros, dos irmãos exatamente. deles. Entendeu? Então ele já foi escolhido. Eu acredito que a palavra propósito ele se encaixa em uma passagem muito específica da Bíblia e forte. A crucificação de Jesus, essa passagem de José e Moisés adiante do povo. Essas três passagens, o propósito foi muito forte. Realmente. Mas muito obrigado, meu amigo. Que Deus abençoe. Eu que agradeço pelo convite, viu? Amém. Que Deus abençoe a todos. As fotos do veículo tá passando aqui na tela. Tiago Oliveira, presbítero preleitor, casado com Elaine Cristina, congrega na AD Belém, Novo Ângulo, Hortolândia, São Paulo. Reside na Vila Inema, Hortolândia, São Paulo. Hortolândia, São Paulo também. Meu amigo, quer deixar o contato do irmão pregar nas igrejas aí, caso o irmão se interessar? Sim, Pode falar, fazendo um favor. meu telefone é DDD 19 988 24 2291. Vou repetir: 19 988 24 2291. Benção. Pra você ver como esse mundão, ele, o abençoado congrega aqui com o pastor Renato e o mundão ao mesmo tempo que ele é grande e é pequeno, né? E eu visito igrejas para arrumar participante e divulgar o programa. Vou visitar uma igreja lá em Hortolândia que eu, enquanto lá dirigindo a igreja, o abençoado do Renato. Pastor Renato. Pastor Renato. O Renato, ele fez um relato naquele dia que eu vim embora pensando comigo, né? Renato falou, o Jair tem um programa que leva pessoas lá para pregar, para participar e sofreu um acidente grave, ficou entre a vida e a morte, pensamos que ia morrer. E pensei que se voltasse ia ficar vegetando, não ia andar, não ia falar. Hoje aí tá aqui andando e falando. E continua com o programa. É bênção, porque eu te falo que no período ali, ao tempo que eu tava naquele leito, eu pensava comigo, será que eu vou conseguir voltar? Sim ou não? E nem queria voltar também. E eu me lembro que, às vezes aí eu pensei comigo um certo tempo, um certo momento. Se antes eu não tinha estrutura, eu fazia, porque agora Deus tem dado estrutura, não continuar. E Deus ali realmente foi com a mão forte dele que me ergueu, me tirou da cova praticamente, da situação que foi em si. Esse tempo atrás eu fui adquirir uma proteção veicular
E tinha um rapaz lá, ele é proprietário da loja, tem uma loja de frente também, o Renato deve saber dessa situação, que é a RR. O Renato trabalhou muito tempo nessa loja como vendedor e surgiu a conversa, o nome do Renato ali na conversa. E o proprietário falou: Renato é um bom vendedor de veículo e gente boa. Surgiu a conversa dele ali. É bom quando a gente deixa impressão tanto no nosso meio de trabalho, né, faculdade, escola e assim adiante. Benção. Meus amigos, e participe conosco também na área da educação. Se você tem formação acadêmica em administração, farmácia, fisioterapia, medicina, todas as especializações, participe conosco, nos ajude também na área da educação. Qual o propósito na área da educação? A gente compartilhar conhecimento. Como funciona? Você explica sobre sua área de formação, explica sobre sua rotina dia após dia e duas perguntinhas básicas no final. Repetindo, qual o propósito? A gente compartilhar conhecimento. Lá na descrição vai ter nosso contato. Lá você pode entrar em contato, falar sua formação. Tem que ser a formação que ainda não passou com a gente. Então, é mais ou menos isso. Para finalizar aqui também, mandar um abraço para Marci Borges, Jardim Campos Elíseos, Campinas, São Paulo. Abraço também para Meire Borges, Jardim Campos Elíseos, Campinas, São Paulo. Essa é a família Borges, umas meninas que eu conheci, umas amigas da Adventista. Bênção pura, pela graça de Deus. Para finalizar aqui, fica com Deus. Até a próxima.